Evangelho, Manual de Procedimento Cristão, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, itens 7 e 8. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Tema: necessidade e oportunidade de encarnações sucessivas ao aperfeiçoamento da vida humana. Item 7. O Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Dois olhares devemos entreter, observando a vida. Cessadas as demais preocupações, olhar o mundo por dentro da realidade que acreditamos ele seja, com pesos e medidas definidos e com leis perfeitamente dedicadas. O outro olhar é o de vermos o que sobresteja a materialidade física. É etérea, imaterial, é a espiritual, independente de qualquer abordagem material, ignorada na maior parte, mas existente e influente nas ocorrências da vida conhecida. Não há ciência nem filosofia que a ignore ou desconsidere. Meu reino não é deste mundo, item 8. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 2. Tema: necessidade e oportunidade de encarnações sucessivas. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi
a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. A pergunta sobre o que é a realidade, devemos refletir que não cabe fiar no caráter das coisas em si mesmas, mas em identificar o mais fielmente possível como coisas, situações e pessoas nos afetam, nos sensibilizam. Por exemplo, temos muito mais medo de espírito do que de gente. A ideia de que estamos diante de um espírito nos amedronta terrivelmente de imediato. Uma pessoa em si não é amedrontadora, a não ser quando reparamos na aparência dela. Então nossos medos ditam as regras e nos avisam o estado de prontidão: correr ou enfrentar. Portanto, se objetos materiais nos machucam e lesam fisicamente, sabemos disso, há a ideia de que algo não material nos aterroriza violentamente. Há algo além da matéria que interfere em nosso bem e mal-estares e nos tira da tranquilidade e da certeza. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 8. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Sugestão: procedimento adotado no cristianismo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre final. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Manual de procedimento. O procedimento cristão. A atitude real do cristão: a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. A conduta real do cristão: que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. A pergunta que importa e que é levada em conta para nos darmos bem na vida espiritual. A assistência efetiva a quem precisa, mais a prece que nos une a Deus. Na observação do desencarnado, a visão do espírito a respeito das preocupações nossas na terra é: correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem.
cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Encarnar e reencarnar são lançamentos, cordas elásticas ao vivo nos lançam e puxam, nos remetem para proximidades do chão, mostram peso que somos na força que empurra, que existe leveza se nos levantam sem peso. Chegar à terra é queda livre, ficamos bem perto, vivemos medos, impressões tão fortes, sensações cruas, impensáveis, fora disso, sonhamos com vida livre, leve e solta. Ah, saudades na carne se torna cruel. Tristeza, dor, desespero, ficam hábitos nocivos, enraizados em horizontes escuros que vemos. Todo momento livre nos lembra, estamos tortos, temos que superar, escolher caminho novo. Deixar laços do chão e viver, jugo leve no céu. A liberdade é vida natural, eterna e boa. A amplidão é vida comum, casa sem paredes, amando o amor como jeito de viver. Sem cordas elásticas, sem sustos e adrenalina, asas divinas levam ao etéreo, sustentam sonhos.